Então vamos ler a palavra do Senhor, que ontem, foi levantai-vos e hoje nós vamos ouvir. Então vamos ler Isaías capítulo 32, por favor, o versículo 9. A minha versão é a NVI. 32, verso 9 de Isaías, diz assim: vocês, mulheres tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que lhes vou dizer. Vamos ficar até aqui, nessa manhã. Vamos falar aquele tema? Todos os presentes, por favor. Um chamado às mulheres: levantai-vos, ouvi e tremei. Isaías 32, 9 a 11. Nós vamos ficar só com essa parte, que à noite vocês vão ouvir o todo. Porque agora pela manhã... pode sentar, por favor. Pela manhã, nós estaremos falando só sobre o ouvir. E, naturalmente, nós não poderemos deixar de falar um pouquinho. Eu, como não vim ontem, para eu não entrar no tema da outra irmã, mas eu acredito que se ela falou um pouquinho do profeta Isaías, eu vou talvez só complementar aquilo que ela já disse. Porque nós estamos falando sobre mulheres que estavam sossegadas e elas não estavam ouvindo a voz de Deus. Porque o profeta, ele é a voz de Deus aqui. E a maior profecia que tem é esta aqui, a palavra do Senhor Jesus. E nós sabemos então que o profeta Isaías, ele viveu no tempo de 4 reis. E ele diz assim, que foi quando o rei Uzias havia morrido, então o Senhor se revelou a ele. E foi nesse período que o profeta Isaías, ele começou a enxergar a corrupção que havia no povo. Ele via que não estava bem, mas foi ali quando ele enxergou que ele também vivia no meio de toda aquela corrupção. E ele percebia que os líderes de Israel estavam fazendo o quê? Oprimindo os pobres, oprimindo as pessoas. Então, Deus enviou um recado ao povo através do profeta. Mas o povo, infelizmente, não quiseram ouvir a voz do Senhor. E devido a isso, Deus então, em sua soberana justiça, em sua soberana paz e harmonia, ele então fala ao profeta, avisa eles que terá um julgamento. E esse julgamento vai começar por Israel. E então, Israel, ele passa a fazer mais corrupção, porque eles não queriam a voz do Senhor, eles não queriam Deus. E então, através disso, Deus envia a Assíria contra Jerusalém, mas através do rei Ezequias, lá na frente, ele vai fazer uma oração e Deus vai dar o livramento. Mas isso não vai isentar o povo de Israel, lá de Jerusalém, de Judá em especial, de fugir da condenação por conta da corrupção que eles estavam tendo. Eles estavam adorando deuses, eles estavam fazendo coisas que faziam com que Deus não gostasse e pedia para o profeta Isaías ir lá e falar para o povo. E o povo então não queria ouvir a voz de Deus. E devido a tudo isso, nós vemos aí, depois dos capítulos 13 até o capítulo 23, o Senhor vai enviar os babilônicos, para que eles então façam o quê? Cumprir aquilo que Deus havia dito. Porque Deus já havia falado para eles que iria ter um julgamento,
que eles iriam ser exilados por 70 anos. Mas eles não acreditavam. Por isso aquelas mulheres estavam sossegadas. Elas estavam lá naquela festa da colheita. Elas dançavam sensualmente, como sempre faziam. E elas estavam desapercebidas. Preferiam não ouvir a voz de Deus e continuar a sua vida como se tudo estivesse bem. E o profeta, então, usado pelo Senhor, ele vai falar através, depois dos capítulos 24 até o versículo, aliás, do 24 até o 27, ele vai colocar duas cidades. Uma cidade que é arrogante, uma cidade que se exalta, e a outra cidade que ela estava também buscando o seu próprio interesse. E quando ele vai falar sobre essas duas cidades, ele vai dizer que a Babilônia é essa cidade e que o povo estava andando muito parecido com a Babilônia. Diz assim, que a humanidade, ela estava rebelde, estava totalmente envolvida como os babilônicos. E a gente vê isso não só naquela época, mas a gente vê isso hoje também. Mas isso nós vamos falar depois. E aí, então, lá nos capítulos de 28 até o 35, nós vemos novamente o profeta acusando esses líderes que poderiam encaminhar o povo para uma adoração a Deus. Novamente, eles se corrompendo, eles fazendo tudo aquilo que era contrário à voz de Deus. Deus já havia dado uma sentença, mas eles infelizmente não quiseram ouvir. E devido a isso, então Deus, nesse capítulo, chegando ao capítulo 39, a gente vai ver, Deus os envia ao exílio, por causa da corrupção do ser humano. E isso não era somente os líderes, isso era toda a nação. Uma foi para a Síria, outras para a Babilônia, mas todos foram a um julgamento, e esse julgamento foi o exílio. Todos foram condenados a viverem ali naquele lugar. Mas Deus, na sua bondade, Ele não apenas disse isso, Ele disse assim: há uma esperança para Israel, há uma esperança para nós, porque um Messias, ele virá dessa raiz que foi retirada, como Isaías fala, que Israel é como uma árvore cortada, mas fica o seu tronco. E esse tronco, então, lá na frente vai brotar, porque ele havia feito uma promessa, que da raiz de Davi nasceria um que redimiria toda a nação. E Isaías, ele vai falar isso. Então, nessa manhã, nós vamos ficar só com essa parte. A partir do versículo do capítulo 40 até o capítulo 66, ele vai falar sobre a esperança messiânica. E o nosso tema, por enquanto, está na parte da corrupção. O que nós podemos fazer para livrar as nossas vidas dessa corrupção que está aí no mundo? Foi o que a irmã leu aqui, agora, em 2 Pedro, lá no capítulo 1, quando ele realmente vai dizer que é necessário que nós não corrompamos, e para isso acontecer nas nossas vidas, é necessário que eu cresça na palavra de Deus. É só ela que pode me firmar. Essa aqui foi a introdução, só para nós sabermos o que o profeta Isaías estava falando e por que as irmãs escolheram esse tema. Porque hoje, as nossas vidas, elas têm que ser totalmente embasadas na palavra de Deus. E aí fora, a corrupção, ela é grande também, assim como era naquela época. E é interessante, porque o profeta, ele ia aonde? Aos líderes. São os líderes que podem conduzir o povo
para o bem ou para o mal. Naquela época, aqueles líderes estavam conduzindo para o mal. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é ouvir e o que é escutar. Eu acredito que todos aqui saibam que há uma certa diferença entre um e outro. Por quê? O ouvir, ele é um processamento mecânico. Como assim mecânico? Vocês, todos que estão aqui, nós estamos nos ouvindo. Ou pelo menos, eu penso que estão ouvindo através desse microfone. Mas nem todos, eu acredito, principalmente as crianças que estão aqui, estão escutando. Porque há uma diferença. Ouvir é algo natural, se você não tem um problema auditivo. Você apenas ouve. Mas escutar, você processa no seu cérebro. E aí então você ouve aquela palavra, ela entra no seu cérebro e a partir daí eu vou decidir se eu quero ou não continuar entendendo aquilo que está sendo falado para mim. Porque eu posso estar de corpo presente no ambiente ou conversando com alguém, mas eu estar completamente com a minha mente voltada para outro tipo de informação que está processando dentro dela. Então, há uma diferença entre ouvir e escutar. E aí, então, a psicologia, eu coloquei um pouquinho aqui, ela diz que escutar não é simplesmente estar de corpo presente naquele lugar, mas é saber ouvir, significar, considerar e por um momento tentar você ser a própria pessoa e tentar entender o que ela quer passar de informação para você então poder dialogar com ela dando a resposta daquilo que ela quer, que ela está te pedindo de informação. Já o escutar, que ele vem do latim e ele significa ouvir com atenção. É o processamento auditivo. E ele diz assim, que é uma ação que depende da sua vontade. Se você quer ou não prestar atenção naquela conversa. Que se você não quiser, ela não vai processar no seu cérebro. Então, o escutar, ele requer mais do que ouvir. Ele requer de você que você preste atenção no assunto. Ele quer que você, no caso escutar, entenda do que se trata o assunto. E ele quer que você sinta aquelas palavras, que você memorize tudo aquilo que está, ou pelo menos parte daquilo, aquilo que te chamou mais atenção. Então, isso é escutar. É depois que você prestou essa atenção, você opinar, você poder fazer as suas considerações e aí então dar a resposta à pessoa. E tudo isso se processa de forma muito rápida, porque ao mesmo tempo que você está ouvindo e está escutando dentro, processando, então você dá a sua opinião ou você devolve uma resposta à pessoa. Isso é o diálogo que nós chamamos. E nem todas as pessoas conseguem dialogar. Muitas pessoas, elas pensam que estão ouvindo e realmente estão, mas elas não estão escutando, porque dentro dela ela já está processando uma resposta da fala dela e não da fala do outro. E tem muitas pessoas dessa forma. Ouviram lá o profeta falar que deveriam ouvir a voz do Senhor, mas aquelas mulheres não quiseram ouvir ou escutar. Elas apenas ouviram e continuaram a fazer o que elas faziam todo ano. Mas nós, trazendo para nós hoje, quantos de nós também não temos ouvido a voz do Senhor? Quantos de nós
temos tirado um tempo para nos dedicarmos a ouvir o Senhor. Eu falando esses dias atrás com algumas irmãs, que a gente faz um discipulado bíblico a cada 15 dias, e aí eu falei para ela, nós temos 24 horas no dia. Vocês conseguem tirar 2 horas e 40 minutos só para o Senhor? Esquecer as outras coisas e só se dedicar a Deus, lendo a palavra dEle, você ouvindo o que Deus está falando com você e a resposta que você vai dar a essa palavra? Então, várias delas que estavam presentes naquele momento disseram, nunca pensei sobre isso. Eu falei, pois é, se fosse como um dízimo, seria então a gente dar pelo menos 2 horas e 40 minutos para Deus. Então, será que nós temos tirado 2 horas e 40 minutos para Deus no dia, para nos dedicarmos, deixando todos os nossos afazeres e dedicarmos completamente a ouvirmos o Senhor? Será que nós, quando lemos a palavra do Senhor, nós anotamos tudo que o Senhor fala conosco? Ou se não anotamos, pelo menos memorizamos tudo aquilo que o Senhor fala conosco? E qual é a devolutiva nossa ao Senhor? Nós temos esse material que a gente trabalha e ele traz em uma página dessa forma. Nós estamos trabalhando no livro de João, então ele coloca para ler João e os capítulos, e aí ele pergunta, o que Deus falou com você nesse texto? E aí isso faz o quê? Faz eu escutar a voz de Deus, porque eu não vou só ouvir, porque o Itamar ele sempre costuma falar, se você não está ouvindo a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta, porque aí você vai estar ouvindo. A Bíblia é a voz de Deus. Então, se você não está ouvindo, não está escutando, leia em voz alta, porque Deus está falando conosco através da palavra dele. E aqui, vocês, mulheres tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que lhes vou dizer. Então, que cada uma de nós e cada um de nós aqui presente possamos tirar pelo menos 2 horas e 40 minutos do nosso dia para ouvirmos e escutarmos a voz do Senhor. Através da leitura, através da oração. E aí então, o que nós vamos fazer? Nós teremos comunhão, uma comunhão mais íntima com Deus. E nós então iremos lá e pediremos para Deus dar sempre as oportunidades para que nós possamos falar do amor dele a alguém. Um vizinho, um colega, um amigo, alguém que... Porque lá aqui na Filadélfia tem uma irmã que eu sempre achei muito legal o que ela faz. Não sei se ainda está fazendo, mas ela liga aleatoriamente para alguém e pergunta se a pessoa gostaria de ouvir a leitura de um texto da palavra de Deus, e ela apenas lê aquele texto, ela fala do amor de Deus e deseja aquela pessoa, que ela faz isso pela manhã, e deseja aquela pessoa que o dia dele seja muito abençoado. Eu achei isso maravilhoso da parte dela, o que ela faz. Então, que nós possamos fazer isso, ler a palavra de Deus, ouvindo e escutando, para que nós saibamos como respondermos a Deus. Porque esse texto aqui, se nós estamos escutando ele, o profeta, usado por Deus, estava dizendo que aquelas mulheres não deveriam estar fazendo e agindo daquela forma. Todos lá em Jerusalém deveriam estar o quê? Buscando ao Senhor. Mas não, sabe o que eles fizeram? Eles achavam que deveriam ir lá no Egito. E já haviam dito para eles, o Egito é uma cana quebrada.
Esquece o Egito, busca Deus. Foi isso que o profeta disse para eles: não recorram ao Egito, recorram a Deus. O profeta instruiu, mas sabe o que eles fizeram? Eles foram buscar os egípcios. E tanto os egípcios quanto eles foram destruídos. Então, irmãos e irmãs, nós devemos buscar ao Senhor, como essa irmã. Diante de toda a situação que ela passa, ela opta pelo Senhor, em buscar a Deus, em servir, em estar na presença, em querer que Deus a console e a conforte diante de todo o quadro que ela vive. E que o Senhor possa continuar derramando essa graça sobre ela. Mas nós também vemos assim, que existe um outro tipo de situação. Para nós que somos professoras, eu acredito que aqui tenha várias, foi descoberto, coisa recente, talvez na década de 90, chamado TPAC. O TPAC é transtorno do processamento auditivo central. Esse transtorno que ocorre na cabeça das pessoas, não é que ela não ouve, ela ouve direitinho. O que acontece é que o processamento auditivo dela, quando chega ao cérebro, ele não consegue transformar aquela informação que ele está recebendo. Então, por isso, muitas crianças e hoje muitas pessoas adultas, você está conversando com ela pessoalmente e ela está te olhando, está te ouvindo, mas ela não está processando. E aí ela fala: você pode repetir? Isso não quer dizer que todos que pedem para você repetir está com esse processamento auditivo central, tá com um transtorno. Mas isso quer dizer que essa pessoa pode não estar conseguindo processar. E devido a isso, várias dessas pessoas não conseguem ouvir e entender. Então ela precisa fazer o quê? Muitas vezes ela precisa ter a mesma informação. Como nós não sabemos quem tem esse transtorno e quem não tem, nós devemos falar de Jesus o tempo todo às pessoas. Não importa, não é desculpa se a pessoa tem ou não o transtorno, mas nós devemos falar. Esse transtorno, ele é hereditário e também ele é muitas vezes provocado por algum tipo de lesão no cérebro. Qualquer tipo de lesão pode provocar esse transtorno, ou mesmo na hora de nascimento, do parto. Se faltar um pouco de oxigênio, ou se a criança também nascer prematura, isso não quer dizer que quem nasce prematuro, ou se faltou oxigênio um pouco, a criança vai ter o transtorno. Isso quer dizer que pode ocorrer. Então, a ciência, ela tem assim descoberto muitas coisas. E nós trouxemos isso como o quê? Uma espécie de informação para que a gente não fique acomodadas, achando que o outro pediu para você repetir. A gente, muitas vezes, quando alguém pede para você mais de uma vez para você repetir, você acha que ele está fazendo o quê? Brincando com você. Está ironizando aquela situação. Nem sempre. A pessoa muitas vezes pode estar com esse problema. Ela não sabe, você não sabe. Então, o que você tem que fazer? Passar a informação de novo. Como professora, eu nunca passo da mesma forma que já passei a primeira vez. Eu tinha vários alunos que eles tinham a dificuldade própria de aluno, né? Algumas vezes realmente eles estavam, e a gente percebe quando eles estão querendo que a hora passe e você fique ali sendo quase que ridicularizada. Mas a gente sabe, a gente entende, mas uma pessoa, quando você for falar para ela de Jesus, se ela não entendeu, fale de novo de outra forma. Se precisar, faça desenho, não tem problema. A pessoa vai entender melhor. Mas nós queremos agora falar um pouquinho mais sobre a voz do Senhor. A voz expressa pelo Senhor através da sua palavra. Tenho certeza que todos vocês aqui
já leram o capítulo 13 de Mateus. Esse capítulo 13, ele é o capítulo das parábolas. E nós vemos que Jesus Cristo, ele fazia isso por quê? Porque muitas pessoas não queriam entender aquilo que ele falava. Então, ele falava através de parábolas. Por quê? Porque lá naquela cidade, em Jerusalém, havia muitas situações. E Jesus, ele aproveitava o ambiente em que ele estava para falar uma parábola. E era a mesma coisa. Nesse capítulo 13, a parábola do semeador, a gente vai ver que Jesus estava em um lugar explicando às pessoas sobre a questão da semente. E lá em Jerusalém, naquela época, tinha as estradas, elas não eram asfaltadas, a gente sabe que foram os romanos os primeiros a asfaltarem, mas antes deles asfaltarem aqueles lugares, eles haviam as plantações de trigo, de milho, e aí o que acontecia? Várias sementes que eles jogavam, depois que eles aravam a terra, várias dessas sementes caíam em vários lugares, porque havia vários tipos de terreno naquele lugar. Então ele aproveitou o momento em que todos estavam ali naquele lugar e tinha toda uma plantação. Ele aproveitou para o quê? Falar sobre a palavra dele, é claro, e dar o quê? Um valor a essa palavra. E como que ele fez? Ele foi, disse assim, olha, havia um semeador, que ele então lançou a semente. Todos nós já conhecemos a parábola. Mas, o que difere em relação ao valor da palavra e ouvir a palavra, está que essa palavra que o semeador lançou, ela caiu em várias dessas terrenos que havia naquele lugar, Jesus falando para todos eles. E aí então ele disse assim, uma caiu à beira do caminho. O caminho estava aqui, e essa semente então caiu. E quando ele fala sobre a questão das aves vir e comer, nós já sabemos. Quem trafega aí pela rodovia, pela BR, você vai ver várias aves, algumas, principalmente aqui próximo na BR, cai as sojas ou outro tipo de grão, e aí você vai ver várias pombas e outros tipos de pássaros, o quê? Bicando. E infelizmente algumas delas acabam até sendo atropeladas devido a isso. Mas Jesus então colocou isso, que à beira do caminho havia sementes, que foi lançada e elas caíram ali e vieram as aves. Muitas vezes tem pessoas querendo roubar a palavra de Deus, a semente, essa palavra que germina dentro de nós e faz com que a gente frutifique. Então, o que nós temos que fazer? Evitar com que essa palavra saia da nossa mente. Muitos de nós lemos a palavra do Senhor e infelizmente não aplicamos ela à nossa vida. E devido à não aplicação, o que vai acontecer? Ela vai sair. E então essa semente que foi lançada à beira do caminho é como se fosse a ave que levou, que comeu, que fugiu, que saiu. Então a gente tem outras que caíram em terrenos o quê? Pedregosos. Essas aí não tinha raiz suficiente. E devido a isso, o nosso coração está tão cheio de tanta informação do mundo, tão cheio de tantas filmes, e para quem ainda assiste novelas, para quem ainda faz coisas que não deveria, está tão cheio dessas informações, que essa palavra de Deus, a gente não a valoriza, faz com que ela
esteja em um lugar pedregoso. Ela até tenta brotar, mas não fica, porque nós sabemos que o sol, quando aquece a pedra, ela esquenta de um tanto que mata a raiz. Então a gente não deve deixar com que essa raiz ela morra ali, mas nós devemos fazer o quê? Fazer com que ela germine dentro de nós. E essa raiz, infelizmente, morta, as pessoas também não terão vida em Cristo. Mas tem também aquelas que caem em espinho. As que caem em espinho, elas até aparentemente crescem, mas há um sufocamento, porque entre uma planta frutífera e uma erva daninha, a erva daninha sempre vai crescer mais do que a planta frutífera. Então a gente não pode deixar ser sufocado a palavra de Deus dentro de nós. Nós temos que valorizar o que nós estamos recebendo. Deus, em sua infinita bondade e amor, se a gente for pensar, Ele veio, Ele deixou a glória dEle para vir aqui na terra, morrer por nós. Ele já tinha tomado essa decisão antes de tudo isso existir. Mas Ele fez questão de cumprir a palavra dEle, porque Ele cumpre aquilo que Ele fala. Está lá em Deuteronômio, Ele vela pela palavra dEle. E Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, mostrando para nós que é possível todos nós vencermos. Mas o que Ele quis trazer para nós? O tempo todo ensinando as parábolas, de um modo geral, que é necessário que nós nos firmemos na palavra do Senhor. Porque se nós não firmarmos em Cristo Jesus, nós seremos como esses lugares aqui. Cairemos, deixamos a palavra cair à beira do caminho, nós deixamos a palavra cair em terreno pedregoso e nós deixamos ela cair em espinhos. Esses terrenos, eles não são bons para nós. Eles fazem com que a gente evite de conhecer ao Senhor na sua profundidade e intimidade. Que nós possamos deixar fazer com que houve essa última parte da parábola. Uma terra boa, que produz a 30, 60 e 100. Nós vemos que, através, que é algo que eu gosto, que é a agricultura, apesar de não ser da área, mas gosto, porque gosto de planta, então eu acabo vendo muitas coisas e lendo muitos informativos sobre ele. Mas eu achei muito interessante na palavra do Senhor, lá em Gênesis, quando o Isaac, ele está abrindo os poços, e aí depois ele vai, quando ele consegue a água, depois ele vai fazer uma plantação, e aí diz que ele colheu a 100%, a 100%, de cada semente que ele plantou, todas brotaram, e todas produziram. Mas nós vamos ver que Isaac era o quê? Um homem temente a Deus. Tanto é que quando Rebeca chega para casar com ele, o que ele está fazendo? O servo diz: aquele é meu senhor, Isaac. Ele está no campo orando. Será que nós usamos os nossos afazeres para também orarmos, buscarmos ao Senhor? Eles não tinham a palavra como nós temos hoje. E no período de Jesus, Ele é a palavra. Então, o que Ele falou, pronto, está falado. E nós, que temos a palavra dEle conosco, será que conseguimos produzir assim? Tudo que nós plantarmos, tudo que nós semearmos, as pessoas aí fora, elas vão produzir também? Elas virão fazer parte do reino de Deus?
Isaac, ele conseguiu. E Jesus usou a parábola do semeador para trazer essa informação. Que se nós cairmos, deixarmos cair a palavra de Deus em boa terra, essa palavra vai produzir a 100%. Tudo que nós falarmos às pessoas do Evangelho de Cristo lá fora, as pessoas vão ouvir. Mas por que elas vão ouvir? Porque nós somos uma pessoa que lemos a palavra do Senhor, nós somos uma pessoa que lemos e também oramos, nós somos uma pessoa que temos comunhão com Deus, porque o único meio de termos essa comunhão é quando eu me debruço sobre essa palavra, para eu ouvir a voz de Deus. Esses dias atrás, porque lá o nosso discipulado com as mulheres tem algumas tarefinhas que a gente tem que fazer. E nessas tarefinhas, uma delas é essa. Quando você lê a palavra, a sua meditação do dia, eu estava nos Salmos, ainda estou nos Salmos, e eu lendo aquela palavra, ela me chamou. Já tinha lido um monte de vezes, mas aquele dia em especial ela me chamou a atenção. Que ele vai dizer para contemplar o sol e o vento. De repente eu olho assim, quando que eu leio pela manhã, e aí realmente o sol estava nascendo, as árvores que eu havia plantado ali no fundo do quintal, o vento soprava, e eu nunca, até então, não havia contemplado essa beleza. Mas o salmista, ele falou isso. E aí, então, quando eu li, eu falei, olha, que maravilha, Jesus. Obrigado pelo sol. Obrigado por esse vento, quando tem tantas pessoas que não o querem. Tem tantas pessoas que ficam só lamentando por ter o vento forte ou o vento fraco demais. E aí, olha só, o Senhor nos dá essa maravilha. Então, é ter uma intimidade com o Senhor. É você enxergar as maravilhas que tem na palavra de Deus e a gente adorar. E a gente bendizer sempre o nome do Senhor. E é isso. A terra boa, ela pode produzir a 100. Plantou uma semente, falou de Jesus para quem está passando ali na rua, a graça de Deus, esse poder e esse valor que nós estamos dando à palavra de Deus, vai fazer com que aquela pessoa queime dentro dela, arda a graça de Deus, para que ela venha e faça parte do reino. Mas eu só posso fazer isso, irmãos e irmãs, se eu realmente estiver aqui, fazendo o que a palavra de Deus diz, para eu meditar nela, para eu me debruçar sobre ela, e eu então ir conhecendo o que Deus quer de melhor para mim e para o meu próximo. Mas nós também temos o poder da palavra. O poder da palavra, nós colocamos o texto de Jeremias. Jeremias, ele vai dizer lá no seu capítulo 23, no versículo 29, o próprio Deus dizendo que a palavra dele é como um fogo e como um martelo que esmiuça, que despedaça a penha ou a rocha. E é dessa forma que a palavra de Deus faz dentro de nós. Quando ela entra nas nossas vidas, ela faz com que o nosso coração fique derretido, ele saia daquela inércia, como foi colocado agora pela manhã, ele saia daquela inoperância, daquela letargia, daquela lentidão, para que nós possamos fazer com que esse poder seja derramado também sobre outros, através do quê? De uma simples fala para a pessoa que está passando ali na frente. Você pode, como lá na igreja, por ela ser muito pequena, então nós temos assim, uma escala
de cada vez uma família para fazer a limpeza aos finais de semana. E aí então é claro que tem que começar por mim, né, visto que fui eu que dei a ideia. Então o que eu fiz? Eu vou trazendo as irmãs. Começou comigo, vim trazendo as irmãs e falei assim, olha, vamos começar dessa forma. Uma irmã acabou trazendo, levando um cafezinho, então tomamos o nosso café, oramos, e aí eu fui orientando elas, em todas essas cadeiras, que lá é cadeira, eu falei, em todas essas cadeiras, quando vocês passarem limpando, organizando ela, ore. Eu aprendi isso com a irmã da Neiva, em 88. Ela limpava, ela é novinha, devia ter o quê? Uns 14, 15 anos. Ela limpava a igreja e ela e a Heloísa Vilaça estavam limpando. Então, eu as vi uma vez fazendo isso. Elas limpando e as duas orando e falando, Jesus abençoa quem vai sentar aqui, que haja salvação. E elas foram orando em tudo aquilo, que a igreja lá também era na época pequena. E eu vi aquilo, falei, vou praticar um dia isso aí. E agora a gente faz isso lá na igreja. Então, assim, as vidas vão chegando, porque nem todas, como já dissemos, têm a capacidade de entender, de compreender na primeira hora a palavra. Mas, com certeza, a palavra vai causar uma chama muito grande dentro dela. Ela não vai entender direito na primeira hora, mas ela vai voltar. E na segunda vez, ela pode tomar aquela decisão, porque você já orou, você já intercedeu pela vida dela. Nessa EBF que nós fizemos agora, que encerrou ontem, nós contamos a história dos 2 caminhos. Uma história simples, né, que a gente vê lá Jesus falando. E aí então fizemos uma dinâmica com as crianças, e aquelas crianças, devia ter em torno de quase 40 crianças, então ensinamos elas sobre o caminho estreito e o caminho espaçoso ou largo. E aí cantou aquela musiquinha, Seu Antônimo, então eu aproveitei para usar. E aí então eu disse para elas, olha, a Bíblia Sagrada diz que nesse caminho que é espaçoso, pode entrar muitas pessoas, porque ele tem espaço para caber várias pessoas. Só que tem um detalhe, quando chega lá no final, a Bíblia diz que é um abismo. E o salmista, lá no Salmo 73, ele vai dizer ainda muito mais. Ele vai dizer que é escorregadio e não tem como voltar. Aí eu fiz como se eu estivesse assim, escorregando e querendo segurar em algum lugar. Mas eu falei, o salmista disse que é escorregadio. Mas nesse outro caminho, eu falei, o irmão fez um ônibus da salvação, escreveu, né? E aí eu falei, tá vendo? A gente até pode, porque nós devemos conduzir muitas pessoas a Cristo. Mas nesse caminho aqui, eu vou passando sozinho e trazendo os outros comigo. E aí eu fiz, né? Eu falei, mas tem uma outra coisa nesse caminho. Tanto um quanto o outro tem porta. Uma é larga, mas a outra é muito estreita. Só que nessa porta aqui, para passar por ela, tem que passar por Cristo. Eu peguei uma criança, coloquei na minha frente e falei, faz de conta como se eu estivesse passando por ela. Só que quando eu passo por ela está representando Cristo, eu mergulho nele, eu entro nele, e aí eu não estou mais sozinha, eu ando com ele. Andei até um pedacinho lá e falei, só que quando eu chego lá ao final, o que eu encontro? Ruas de ouro. Para criança, né? Fica mais fácil dela entender. Aí a outra já gritou, o céu. Eu falei, isso, um paraíso. E esse outro aqui, infelizmente, escorregadio, um abismo. Uma criança até usou uma palavra que é tão difícil, é uma cratera. Eu falei, isso mesmo, é uma cratera. Então, dessas crianças que estavam lá, 8 delas, quando eu perguntei, vocês já aceitaram a Cristo? Já pediu para Ele fazer parte da sua vida, para Ele entrar no seu coraçãozinho? Eu falei, dos que estão aqui, que ainda não fizeram isso e querem fazer, vem aqui à frente.
8 delas levantaram e foram lá. Pequenininho, mas eu acredito. Acredito mesmo. E aí então, oramos com ela e penso uma criançada feliz, que estavam lá, a maioria delas ontem à noite. Então a gente vê que a palavra de Deus é assim. A gente ministra, fala e aí ela encontra um lugar. E esse poder que esmiuça, o que é o martelo, que ele esmiuça, ele faz isso nas nossas vidas e no nosso coração. Então nós precisamos buscar cada vez mais ao Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, versículos 5 a 8, eu acho esse versículo assim fantástico, maravilhoso, porque ele vai falar o quê? Que os tessalonicenses, eles ouviram o que o apóstolo Paulo, ouviram e escutaram o que o apóstolo Paulo havia pregado, e eles disseram: olha, vocês não só fizeram isso, mas vocês fizeram além do que apenas ouvir, vocês me imitaram e imitaram ao Senhor, e mais ainda, vocês se tornaram modelos para os crentes da Macedônia e da Acaia. Olha só o que ele disse. E ele disse assim, ó, que a mensagem agora que vocês estão propagando está fazendo com que muitas vidas cheguem. Então, que nós sejamos modelos, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas façam parte do reino de Deus. Não é a igreja A ou a igreja B, é o reino. Nós sempre temos que visar o reino de Deus. Procurar o tempo todo falar a palavra de Deus como ela é. E não inventar, mas falar a palavra de Deus. Porque ela é um poder. E esse poder que está, como lá em o apóstolo Paulo falando segundo aos Coríntios, ele vai dizer, lá no capítulo 10, que o poder é tão grande que ela dissipa as hostes de Satanás. Ela simplesmente, ela derrota o diabo. Todo pensamento é levado cativo à obediência de Cristo, mas é só com a palavra do Senhor. Então essa palavra, ela tem que estar sempre firme em nós. Nós não podemos ficar ouvindo as vozes aí de fora. Tem muita gente falando muitas palavras por aí, e muita gente, infelizmente, sendo engodados por essas palavras. Nós não devemos ouvir a voz lá de fora, mas ouçamos a voz do Senhor. Leia a palavra, faça como os bereanos. Era o apóstolo Paulo que estava pregando, que é mais do que ele que falava da palavra do Senhor. Ele vivia a palavra do Senhor, ele comia a palavra do Senhor. Mas os bereanos não. Ele dizia: isso, está falando, eu estou com pergaminho, estou aqui, está certo. Então os bereanos, eles foram contados como os mais excelentes, porque eles não deixavam com que qualquer um que chegasse e pregasse a palavra, fosse eles simplesmente aceitasse ela da forma como estava sendo dita. Leia a palavra, confirme se realmente é aquilo que está ali na palavra do Senhor. É assim que funciona. O profeta Isaías, ele quis que todos os líderes ensinassem, porque os líderes é o quê? O pastor Cleilson é autoridade nessa igreja. O que ele fala, com certeza ele vai falar baseado na palavra de Deus, ele não vai sair fora, porque ele é muito bíblico. Então ouçam a palavra do Senhor, ouçam o que ele fala, porque com certeza ele não vai falar qualquer coisa, ele vai falar alimento, coisa que alimenta, que faz com que o nosso corpo seja nutrido pela palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor, não se deixe levar pelas vozes aí de fora. Infelizmente, tem muitas pessoas que ficam ouvindo pregadores de internet, pregadores de televisão, e não confirmam aquilo que a pessoa está falando, se é verdade ou se não é. Não, irmãos, não tem problema de repente até ouvir se ele for bíblico, mas tem problema quando você não confirma o que ele está dizendo.
porque aí você pode ser enganado. Você pode ser tirado do verdadeiro caminho e ser levado a um caminho que é diferente. Não façam isso sem confirmar se aquilo realmente é verdadeiro. Porque eu estive em uma denominação lá em Cuiabá e quando eu estava lá, estava até bem. O pregador estava indo bem. Mas quando ele falou algo que, olha, eu não aceito essas heresias, que ele falou, venha para frente receber a minha unção. Eu falei, o quê? Na hora, irmãos, eu levantei e fui embora. Falei, o quê? Receber unção do pregador? Que isso? Onde que está na palavra de Deus? Unção é do Espírito Santo. Eu levantei, gente, e fui embora. Então, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Ouçam a palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus. E se vier com heresia, se você não tem como falar com aquela pessoa de uma forma bastante humilde, mostrando para ela aquilo que ela disse que não é correto na palavra de Deus, então saia. Porque senão você pode ser engodado por essa pessoa. E mesmo esses que pregam por aí. Então, a palavra de Deus, ela tem poder. E a palavra de Deus, eu gosto desse texto lá de Hebreus, nós já estamos encerrando. Que ele vai falar o quê? Que ela é viva, é eficaz, ela é cortante e penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e ela julga os pensamentos e as intenções dos corações. Então, irmãos, não brinque com a voz do Senhor, a palavra dele. Ele sabe quando nós estamos enganando, ele sabe quando nós estamos usando de artifícios contrário àquilo que ele falou. Não brinquemos, a palavra de Deus é séria demais, gente. A palavra de Deus, ela é o que faz o diferencial nas nossas vidas. Se essa palavra não fala comigo, com certeza eu estou longe de Deus. Então, irmãos, busquemos a palavra do Senhor, porque o efeito dessa palavra está lá como Esdras disse. Esdras, ele não teve coragem de pedir ajuda ao rei, por quê? Porque ele disse, a boa mão do Senhor me conduzirá. Ele cria tanto em Deus, tanto na palavra dele, que ele não pediu escolta. Ele foi até chegar lá em Jerusalém, quando ele saiu do exílio. E quando ele estava passando pelo caminho, ele não deixou de orar, ele não deixou de buscar ao Senhor, e ele chegou no destino dele, e olha só o que ele fala, que ele dedicou-se a estudar as Escrituras, e ele dedicou-se a praticar e ensinar. Nós podemos fazer como Esdras, nós podemos fazer com que a boa mão do Senhor nos conduza a terrenos bons, a terrenos que nos leve até a graça de Deus e a presença dele, e nós podemos fazer com que a boa mão do Senhor nos conduza a ensinar outras pessoas, para que elas aprendam a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, mas nós também vemos que essa palavra, o efeito dela na vida das pessoas, faz com que elas deixem o comodismo, como também já foi dito agora pela manhã, para elas saírem e pregarem o Evangelho, porque foi isso que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Os apóstolos disseram, nós vamos ficar em Jerusalém e vamos ficar aqui, mas os outros também ficaram, se acomodaram, só queria pregar ali, e aí então veio uma perseguição. A perseguição faz o quê? Com que nós saiamos do comodismo. Nós queremos perseguição? Claro que não, ninguém quer perseguição. Mas muitas vezes Deus envia para que eu não fique como essas mulheres, só querendo dançar, querendo viver uma vida de oba-oba. Nada disso. A perseguição fez com que Filipe saísse de lá e fosse pregar o Evangelho. Ele pregou o Evangelho porque nós vemos, através da história, que quando ele vai pregar para aquele eunuco, que é lá da rainha de Candace, lá do Egito, ele prega, e esse homem
leva a mensagem, um homem leva a mensagem, e nós, através da arqueologia, existe uma moeda cunhada que vai dar glória a Deus através dessa moeda. E segundo a história, foi através desse eunuco que chegou o evangelho ali, lá na África. O evangelho já chegou, lá naquele tempo. Eles perderam por quê? Infelizmente, o ser humano, ele vai lá novamente, e aí ele resolve fazer totalmente ao contrário, levar os seus deuses, os seus cultos. E aí, como o povo não tinha um líder firme, só comunidades, eles começaram a pegar os deuses daquelas pessoas, e vários deles foram o quê? Traficados para poder ir para outros países e serem escravos. Mas o evangelho, ele chegou, e Filipe pregou a esse eunuco, e ele levou a palavra de Deus. Assim como tantos outros, Estevão, o primeiro mártir. Então, a gente não tem que ter medo. Ainda mais agora que o cerco está sendo fechado para a igreja, a gente precisa o quê? Mais do que nunca, falar do evangelho de Cristo. A gente não pode se omitir. As pessoas não podem calar a voz de Deus que está dentro de nós. Nós precisamos. O apóstolo Paulo, ele falou isso, olha, eu estou com essas correntes, mas ele estava pregando, porque as pessoas iam aonde ele estava para ouvir do evangelho. No cárcere, diante de todo aquele quadro, ele estava naquele tronco amarrado, pés e mãos, amarrado não, né? Que vocês já viram como que é. Eles colocam assim, a pessoa fica ali o tempo todo. Mas eles estavam lá e louvando, adorando a Deus. Foi tão grande o poder ali, que tremeu o lugar, libertou todos os que estavam presos, e todas as portas das celas se abriram. Fugiram? Não. O carcereiro queria se matar, mas não, Deus queria salvar. Deus salvou aquele homem. Aquele homem lá, ele conheceu a Cristo. E é isso, gente. Cadeia não é para a gente ficar preso, a gente fica ali. Mas a gente tem que fazer o quê? Falar do evangelho. Aproveita a oportunidade e fala do evangelho. Nós não sabemos qual de nós aqui vamos ser presos. Então a gente já aproveita para pegar a Bíblia Sagrada e ver como que andava a coisa na época. O apóstolo Paulo e Silas cantavam louvores, e o louvor fez com que houvesse um terremoto, e eles então aproveitaram a oportunidade de pregar o evangelho. Então, nós possamos pregar esse evangelho, e nós possamos fazer, como João disse, através do seu capítulo 8, no versículo 31, que quando nós permanecermos em Cristo, a palavra dele permanece em nós. E então nós seremos verdadeiramente libertos de todas as mazelas, de todas as coisas que há nesse mundo de corrupto e de mal. Porque aquelas mulheres não quiseram ouvir a voz do profeta através de Deus. Elas preferiram ficar ali nas suas festividades, e elas não ouviram. 100 anos depois, todos foram presos, foram levados ao exílio. A gente não precisa esperar chegar 100 anos para a gente continuar só que em festividades, em oba-oba. Não estou falando em relação à programação igreja, estou falando em relação a tudo que a gente ouve aí fora, a tudo que faz com que eu evite de ouvir a voz de Deus e de estar na casa de Deus, porque muitos mesmo, quando eu falo isso, não sei nenhum de vocês, mas é de pessoas que a gente conhece, elas optam por ficar em casa para assistir uma programação ou para ir em algum outro lugar, ao invés de ir à casa de Deus. Então, irmãos, a gente não precisa esperar a coisa ficar feia, a gente deve agora
falar de Deus. A gente deve agora ter essa intimidade com Deus e buscar a Deus. Porque o profeta Amós, encerrando, ele diz assim: que o Senhor enviará a toda a terra fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Então, o Senhor vai um dia fazer isso. E a gente não precisa esperar chegar esse dia. Vamos agora ter fome e sede da palavra de Deus. E a gente sair e pregar e falar desse evangelho de Cristo. E vidas serem alcançadas. Porque quanto mais vidas no reino de Deus, menos corrupção lá fora. Então que nós possamos fazer com que a justiça de Deus, porque dos homens a Bíblia Sagrada, o próprio Isaías diz que é trapo de imundícia. Então que nós não tenhamos a justiça dos homens, mas a justiça de Deus, que conduz-nos à graça dele, a estarmos junto dele e fazermos aquilo que agrada. Que Deus possa abençoar a vida de cada uma de vocês e que vocês sempre assim cresçam em graça, sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe a vida de todos. Amém.